Olá, alunos do 9º ano. Então, nosso próximo assunto, nosso próximo grupo de vegetais são as gimnospermas. Como vocês podem ver nas fotos, ela é representada pelos pinheiros, né, que são essas árvores de grande porte. Quais são as características das gimnospermas? Elas são seres pluricelulares eucariontes, autotróficas, fotossintetizantes, né? Realizam a fotossíntese. O seu habitat é terrestre e elas sobrevivem em clima frio, certo? São embriófitas, cormófitas, possuem raiz, caule do tipo tronco e folhas em formas de agulha. São traqueófitas. Vamos aprender mais à frente o que são essas coisas. Então, fanerógamas. Elas possuem órgãos reprodutores macroscópicos, independentes da água para a fecundação. Então, elas não são como as briófitas, que dependem da água para se reproduzirem. A aquisição evolutiva, passam a produzir semente. Então, qual foi a evolução desse grupo? Diferente das pteridófitas, elas já possuem sementes. Os órgãos reprodutores macroscópicos, ou seja, são grandes, certo? Estróbilos, cones ou inflorescência. Inflorescência é um conjunto de flores, certo? Quando às vezes a gente vê um girassol, ali não é uma flor. A flor são aquelas, a parte marrom do centro dele, o miolo do girassol, é que são várias flores pequenas. Se você aproximar, se você olhar com detalhe, você vai ver que são pequeninas flores que tem ali, formando uma inflorescência. Então, assim também são os pinheiros, certo? Aqui no Brasil, a inflorescência feminina é conhecida por pinha. A semente é o pinhão. Não produz frutos nem flores verdadeiras. Então, ela tem de diferente das angiospermas, que vai ser o próximo grupo que nós vamos estudar. Ela não possui nem fruto nem flores. Então, como eu já falei, a semente dela é uma semente nua, não é uma semente encapada, certo? Envolta por um fruto, certo? Suculento, um fruto seco. Aí, como vocês podem ver, ó. Estróbilo masculino, estróbilo feminino, pinha, pinhão. Ciclo reprodutivo, aplodiplombionte. Olhe a árvore que libera, tá vendo? O cone masculino e o cone feminino. O cone masculino tem os esporos, o feminino, o esporângio, certo? Os esporos vai cair no esporângio e aí vai acontecer na oosfera, ó, cai na oosfera e aí acontece a fecundação. Ele sofre meiose, se divide e aí depois ele vai germinar, dando origem a um ser novo. Então, você precisa de plantas com partes masculina e parte feminina, certo? Ela também é formada por duas partes, a parte gametofítica e a esporofítica. A gametofítica é N, enquanto a esporofítica são 2 N's. Reproduzido transitório dependente do esporo, o desenvolvimento é duradouro e independente. Então, a parte que demora mais é a esporofítica. Aqui também demonstra uma reprodução, como ocorre. Tá vendo? A araucária é um exemplo dessa gimnosperma. Então, ela vai liberar o estróbilo, que é a parte masculina, e o estróbilo feminino, certo? Ó, megasporo e microsporângio. Eles vão se unir
e formar um gametófito. Esse gametófito vai se reproduzir formando a semente que vai dar origem a um novo ser. Classificação. As gimnospermas são usualmente distribuídas em 4 grupos. Esses grupos são coníferas. São assim chamadas porque os seus frutos têm a forma de cones ou pinhas. As folhas geralmente são pequenas e em forma de agulha, conservando-se verdes todo o ano. O formato das folhas vai de longas e finas agulhas a outras curtas, achatadas e arredondadas. A maioria tem nas folhas uma seiva oleosa, chamada de resina, que evita o ataque de insetos e atrasa a sua decomposição quando cai. O facto das folhas serem em forma de agulha também ajuda a árvore a conservar as folhas quando se encontram cobertas de neve. Então, em regiões frias, né? Aí tá o exemplo delas, ó. Cicadácea. São plantas de variados portes com aspectos característicos tanto do tronco como da copa. Seu tronco é chamado de estipe e suas típicas folhas são geralmente pinnadas e flambeladas. São tipos que impressionam, principalmente pela silhueta esbelta. Possui a função de ornamentar. Quem aqui nunca viu uma planta dessa em um jardim ornamentando? É bem conhecida também. Ela tem umas coisinhas que são chamadas de pinha. Suas sementes são as pinhas. Ginkófita. Trata-se de uma grande árvore com pequenas folhas em forma de leque, muito comum em jardins também. O ginkgo biloba é a única espécie viva e dele se extrai um fitoterapêutico que as pessoas usam para perder peso. Olha aí o exemplo dela. Gnetófita. Gnetófita é um gênero que inclui árvores e trepadeiras com folhas grandes, muito parecidas com as dicotiledôneas, encontradas na maioria das regiões tropicais. Ó, bem estranho aqui pra gente, a gente não tem em nossa região. Ok? Então, é esse o conteúdo de gimnosperma. Vou pedir para que vocês leiam o conteúdo no livro, certo? Para a próxima aula.